Salve rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo sério, um vídeo aqui praticamente de desabafo, né? Acho que é um vídeo necessário, ainda repercutindo tudo que aconteceu no final de semana, a derrota do Vasco para o Corinthians por 1 a 0 em Itaquera. Como todo mundo sabe, aconteceram coisas, vamos dizer assim, estranhas nessa partida entre Corinthians e Vasco lá em São Paulo, e a gente vai conversar sobre isso aqui, até porque, como você já viu aí no título do vídeo, a gente tem que falar disso aqui no canal, né? Porque a imprensa simplesmente não comenta sobre isso, a imprensa não fala sobre os erros que acontecem contra o Vasco da Gama, agem com a maior naturalidade possível, simplesmente ignoram a revolta do torcedor vascaíno. Então acho que o meu papel aqui no YouTube é dar voz para toda essa reclamação aí da torcida vascaína, que também é a minha reclamação. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama, a gente tá chegando aí a 50 mil inscritos aqui, falta pouquinho. Se você não é inscrito, tá caindo aqui pela primeira vez, dá essa moral, se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar a 50 mil, manda esse vídeo aí pros seus amigos no WhatsApp, porque quanto mais gente assistindo, quanto mais gente inscrita aqui no canal, mais voz a gente tem para poder falar do Vasco da Gama. Vamos lá, né? Sem enrolação, sem brincadeira, porque esse aqui é um vídeo sério. Vamos debater aqui os lances polêmicos e também as polêmicas aí do último Corinthians e Vasco. Mais uma derrota do Vasco lá em São Paulo. Tem que deixar aqui frisado também que não dá para toda vez que o Vasco jogar contra o Corinthians, o Vasco sair derrotado. Já são 9 anos sem vencer o Corinthians, e um clube da grandeza do Vasco não pode ficar 9 anos sem vencer um rival de primeira divisão. A última vitória do Vasco contra o Corinthians foi em 2010 em São Januário por 2 a 0, e a última vitória do Vasco sobre o Corinthians em São Paulo foi em 2007. Então isso aqui também tem que deixar registrado que não pode acontecer. Um clube da grandeza do Vasco não pode ficar aí 12 anos sem ganhar do Corinthians fora de casa, e não pode ficar 9 anos sem ganhar do Corinthians em qualquer lugar que seja, em qualquer lugar que joga, o Vasco não consegue ganhar do Corinthians. Muito também por conta da arbitragem, que sempre prejudica o Vasco contra o Corinthians, e a gente vai debater sobre isso aqui agora. Tivemos alguns lances polêmicos aí na partida de ontem, vamos enumerá-los aqui. Primeiro, o pênalti não marcado para o Vasco na jogada que o Rossi chutou e a bola bateu no braço do defensor do Corinthians. O segundo, o suposto pênalti em cima do atacante Clayton do Vasco da Gama. Esse aqui eu já adianto que acho que não foi nada. E o terceiro, o gol anulado do Vasco, o gol marcado pelo zagueiro Wesley, e o VAR assinalou impedimento, e isso também está gerando uma polêmica danada. A gente vai começar aqui falando exatamente do gol do Wesley, gol anulado aí do Vasco, que abriria o placar. O Vasco faria 1 a 0 sobre o Corinthians, mas o juizão, com o auxílio do VAR, anulou o gol do zagueiro Wesley. Uma baita injustiça também anular um gol do Wesley, o cara nunca faz gol. Quando o Wesley resolve dar o ar da graça, o juiz vai lá e anula. Enfim, vamos lá, o Vasco abriu 1 a 0 no placar, o gol tinha sido confirmado pelo Bandeirinha, o Bandeirinha não marcou o impedimento, e o VAR, que chamou lá na cabine e avisou lá na orelha do Ricardo Marques Ribeiro que havia impedimento no lance. E aí, para justificar o impedimento, o próprio VAR, a CBF, divulgou essa imagem aí que tá aparecendo na sua tela. Essa imagem coloca o Wesley em posição de impedimento. E aí você vê uma linha vermelha e uma linha azul que coloca aí o Wesley na frente. Só que ninguém na transmissão levantou essa dúvida, ninguém falou sobre isso, que a linha ali onde passa o Wesley é o braço do Wesley ali. Então tá marcando impedimento no braço do Wesley. E braço não é impedimento. Na regra do futebol, o que conta é tronco, cabeça, pé. Braço não assinala impedimento. O braço tanto não dá condição de jogo, como também não coloca o jogador fora de jogo, não coloca o jogador em impedimento. E como você pode ver aí, aparentemente o juiz marcou impedimento no braço do Wesley, esse impedimento milimétrico aí. Ou seja, gol legal do Vasco. Mas mesmo que depois apareça uma outra imagem, ou que venha uma justificativa dizendo que realmente estava impedido, o que me incomodou foi o fato da imprensa, da transmissão, dos programas esportivos, todo mundo olhar essa imagem e cravar o impedimento do Wesley. Ninguém levantou a dúvida, ninguém chegou e falou: ué, mas a linha ali tá passando no braço do Wesley, braço não conta como impedimento. Por que o juiz marcou impedimento então? Foi até nisso que o Vanderlei Luxemburgo reclamou na coletiva de imprensa, porque o senhor Gaciba deu uma palestra no Vasco explicando exatamente isso. Braço não conta como impedimento, e por isso o Vasco
Vasco se sente justamente prejudicado. E o que me incomoda é exatamente nenhum veículo de imprensa, nenhum ter levantado essa dúvida, ter levantado essa questão, ter comentado sobre isso. Todo mundo viu a imagem e aí já cravou o impedimento, não teve discussão. Se ali passou a linha na frente, está impedido. Parece que existe uma má vontade em debater quando o lance é a favor do Vasco. Então é isso, se a gente aqui na internet não falar, se eu não botar a cara aqui no YouTube e falar, se você não reclamar aí no seu Twitter, nas suas redes sociais, o Vasco vai ser sempre prejudicado e vai ficar por isso mesmo, porque ninguém vai dar voz ao vascaíno, ninguém, parece que não tem um lá na imprensa. Eu assisti praticamente todos os programas esportivos de ontem e de hoje, não vi ninguém levantando essa dúvida, ninguém debatendo, todo mundo acatou ali a decisão e não falou mais nada. Chega a ser constrangedor. Mas vamos seguir aqui, vamos agora para os outros lances e vou falar aqui rapidinho do lance do Clayton, porque pra mim não foi nada, o juiz acertou realmente que não houve o pênalti no Clayton, mas o que realmente me incomodou nisso foi que durante a transmissão em nenhum momento mostraram o replay dessa jogada. O Vasco reclamou, a torcida reclamou, os jogadores reclamaram e ninguém na transmissão mostrou esse lance pro torcedor que tá em casa tirar a dúvida. Parecia que a transmissão era feita apenas para torcedores do Corinthians, parecia que o Corinthians estava jogando ontem contra um clube, sei lá, da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, que o Vasco não tinha torcedores ali assistindo a partida, porque a transmissão foi feita para os corintianos. Os lances duvidosos a favor do Vasco não passaram. Tanto que o lance mais polêmico, o lance que o Vasco mais reclama é a mão do zagueiro do Corinthians no chute do Rossi, que até o momento não passou em lugar nenhum esse replay desse lance. Na transmissão, lá o Milton Leite que estava narrando, os comentaristas, o comentarista de arbitragem, todo mundo simplesmente ignorou essa jogada, não passou em lugar nenhum. E nos programas esportivos a mesma coisa, o lance do Rossi em nenhum momento é comentado. Eu assisti ontem, assisti hoje. Ontem na ESPN, inclusive, os comentaristas da ESPN debatiam os lances polêmicos de Corinthians e Vasco e diziam que a principal reclamação do Vasco era do gol do Erlen e do pênalti no Clayton, mas em um momento falavam desse pênalti na jogada do Rossi. Quem teve que entrar em contato lá foi o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que mandou uma mensagem, acredito que no WhatsApp, para um dos apresentadores, dizendo que o Vasco reclamava desse lance de um suposto pênalti na jogada do Rossi. Vai estar aparecendo aí o jogador do Corinthians cortando aí com o braço, você vai ver enquanto eu falo, vai estar aparecendo aí. E aí os comentários da ESPN leram lá a mensagem, o Flávio Dias disse aqui que o Vasco reclama de um suposto pênalti ali, de um toque de mão num chute do Rossi. E também ficou por aí, ninguém falou mais nada, ninguém tocou no assunto. Então, cara, é isso que mais revolta, porque além do Vasco ser garfado dentro de campo, o Vasco não tem voz. Ninguém levanta uma bandeira ali sobre as reclamações do Vasco. Todo mundo finge que não vê. O que a transmissão do Premier fez ontem, o que os programas esportivos do Sport TV fizeram depois, durante toda a sua programação, foi bizarro. Parece que o dinheiro do vascaíno não vale nada. O meu dinheiro, o seu dinheiro que paga a TV a cabo, paga o Premier Futebol Clube, não vale de nada. O que vale é o dinheiro do corintiano. Aparentemente é isso, porque os lances a favor do Vasco não foram repetidos, os lances a favor do Vasco não foram debatidos nos programas esportivos do Sport TV, e aí se constrói uma narrativa como se o Vasco estivesse chorando sem motivo nenhum, porque um cara que não assistiu a partida, um cara que assistiu, mas não prestou muita atenção, esse lance aí vai passar batido, o cara não vai nem saber o que aconteceu. E eu vejo isso até pelos comentários aqui no próprio canal, eu vejo o vascaíno falando, vocês estão de mimimi aí, perdeu porque o time é ruim, perdeu porque não soube criar chances de gol. Realmente o time do Vasco é fraco, mas foi prejudicado. E aí vê os próprios vascaínos tentando jogar contra o clube, dizendo que é mania de perseguição, dizendo que é isso, que é aquilo. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção aí nos detalhes. Por quê? Qual o motivo do lance do Rossi não ter sido repetido durante a transmissão? Reparem só no gol do Erlen. Quando o gol do Erlen foi anulado, o comentarista de arbitragem de ontem, que eu não lembro se era o Sandro Meirahit ou se era o Salvo Espíndola, eu acho que era o Hit. Assim que surgiu o replay do gol do Vasco, o Sandro Meirahit já disse que, na opinião dele, isso seria um impedimento milimétrico, né? Um impedimento milimétrico que teve que chamar a tecnologia, tudo, qualquer coisa lá, e mesmo assim ainda tem dúvida. O Sandro Meirahit disse que, na opinião dele, o gol deveria ser anulado porque o Erlen estava impedido. E quem garante que esse tipo de comentário também da transmissão não influencia lá na cabine do VAR? Porque as imagens vêm da Rede Globo para lá. Quem garante que eles não têm acesso ao que o comentarista da televisão tá falando? Exatamente porque o comentarista da televisão tá falando ali para milhares de pessoas assistindo, então a opinião dele, na maioria das vezes, vai sair como verdade. E aí no lance para anular o gol do Vasco foi assim. No primeiro replay, o
Sandro Meirahit já disse que o gol deveria ser anulado. Agora no lance para marcar um pênalti pro Vasco, além de não ter sido chamado na cabine, também não foi mostrado em nenhum momento até agora. Hoje é segunda-feira, 3 da tarde, a hora que eu tô gravando esse vídeo. Em nenhum programa da emissora, em nenhum momento lá na repetição da transmissão do Premier Futebol Clube, eles mostraram esse lance ou debateram esse lance. E aí eu não consigo entender. Será que o dinheiro do torcedor vascaíno vale menos? Será que o interesse e a dúvida do torcedor do Vasco não deve ser sanado? Fica esse questionamento aqui pro Sport TV, porque não teve explicação, eu não consigo acreditar. Até agora, simplesmente omitiram essa jogada a favor do Vasco e não mostraram o replay. Ainda tenho pra mim aqui na minha cabeça, pode até parecer mania de perseguição, que só mostraram o lance do Cleiton e só mostraram também depois do jogo, depois que já tinha acabado a partida, porque sabiam ali que não tinha sido nada, e aí mostraram o lance porque não foi nada. Agora o lance que realmente foi a favor do Vasco não foi repetido. Enfim, saindo um pouco agora desse papo de imprensa, vou falar um pouquinho aqui da CBF, né? E listar alguns erros contra o Vasco aí, utilizando o VAR, que prejudicaram o Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente já tem aqui o gol anulado contra o Grêmio, pênalti não marcado contra o CSA, pênalti na última rodada não marcado contra o Atlético Paranaense, que o Castan foi agarrado dentro da área e o juiz não deu. E agora, traçando essa linha de impedimento louca aí para marcar o impedimento do Erle e o pênalti não marcado a favor do Vasco no lance que a bola bateu na mão do zagueiro do Corinthians. Então você faça as contas aí de quantos pontos o Vasco já perdeu por conta de covardia do VAR nesse Campeonato Brasileiro, o que colocaria o Vasco agora numa situação muito confortável no campeonato, porque a gente já está se aproximando de novo ali na zona da confusão. E se continuar sendo roubado assim toda rodada, aí não tem clube que resista, né? Mais que o time seja aí esforçado, apesar de ser ruim, o time é esforçado, não tem como. Se continuar sendo prejudicado assim, não ter voz para reclamar, aí vai brigar lá embaixo mesmo, não tem como. E agora, para encerrar aqui, eu vou falar de duas coincidências, né? Vamos colocar assim como coincidência. Porque ontem quem apitava era Ricardo Marques Ribeiro. E quem é um pouquinho mais ligado aí nas coisas sabe que eu já falei aqui do Ricardo Marques Ribeiro algumas vezes. Inclusive eu fiz um vídeo de 10 vezes que o Vasco foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. O Ricardo Marques Ribeiro aparecia em praticamente quase todos os lances. Foi um cara que praticamente rebaixou o Vasco em 2015, não marcando um pênalti claríssimo no Maracanã pro Vasco contra a Chapecoense, onde o zagueiro da Chapecoense cortou a bola num lance de vôlei dentro da área e ele não marcou o pênalti. E mesmo assim continua apitando os jogos do Vasco e continua garfando o Vasco. Só que contra o Corinthians, além de Ricardo Marques Ribeiro, também estava lá o gaúcho Daniel Nobre Bins, que ele estava aí como árbitro de vídeo nessa partida. E olha a coincidência, porque ele também era o árbitro de vídeo de Vasco e Atlético Paranaense. Ele não marcou aquele pênalti, não chamou o Daronco para analisar na cabine aquele pênalti em cima do Leandro Castan. Gaúcho Daniel Nobre Bins, o mesmo que prejudicou o Vasco contra o Atlético Paranaense, uma rodada depois estava a cabine do VAR novamente prejudicando o Vasco novamente contra o Corinthians na Arena Corinthians. Gravem esse nome aí, o gaúcho Daniel Nobre Bins. E além dele tem um principal, né, que é Ricardo Marques Ribeiro, o mesmo que marcou esse pênalti num chute do Arthur em cima do Leandro Castan, que o Leandro Castan fez o mesmo movimento do zagueiro do Corinthians ali, levantando o braço e bloqueando o chute. Nesse lance o Ricardo Marques marcou o pênalti a favor do Palmeiras e agora dessa vez contra o Corinthians a favor do Vasco, o mesmo Ricardo Marques Ribeiro não marcou a penalidade a favor do Vasco, mostrando que não existe critério nenhum na sua arbitragem. O critério dele aparentemente é só apitar contra o Vasco da Gama. Esse é o critério, se for contra o Vasco ele marca, se for a favor ele não marca. Então fico por aqui, peço desculpa aí pelo vídeo ter ficado longo, peço desculpa também pelo desabafo. Se você concorda, você comenta aí, se você discorda, comenta também, manda o vídeo aí pros seus amigos, no seu grupo de WhatsApp sobre o Vasco. Vamos tentar espalhar isso aqui, tentar fazer com que de certa forma a reclamação do vascaíno tenha voz, já que através da imprensa tradicional a gente já viu aí que o Vasco não vai ter voz, o torcedor do Vasco não vai ter voz, a gente vai ser sempre aí taxado como maluco, taxado como mimimi que tá chorando, e vamos continuar aí sendo prejudicados, sendo perseguidos e ninguém falando nada. Então o Vasco não merece isso, o torcedor do Vasco não merece isso, e a imprensa não pode conseguir silenciar o vascaíno, não pode tirar o vascaíno como otário. O Vasco foi prejudicado e o Vasco tem que reclamar, o vascaíno tem todo o direito de estar revoltado e de reclamar. Tamo junto, saudações vascaínas, vou ficar por aqui. Mais uma vez desculpa aí pelo discurso longo, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.